Olá, meu nome é Claudinei, sou advogado trabalhista, palestrante. Estou fazendo uma série de vídeos no canal do YouTube sobre assédio moral no trabalho. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença do assédio moral no trabalho para outras questões, como dano existencial, dano moral, direito à desconexão do trabalho. Claro que eu não vou me aprofundar nesses outros assuntos, vou te dar conceitos para diferenciar, para também, quando a gente fizer um processo, por exemplo, tem que ser específico no que quer. Não dá para pedir várias coisas ao mesmo tempo, sobre o mesmo fato, se são coisas diferentes. Nós vamos falar aí sobre a diferença entre assédio moral no trabalho e essas outras questões. E no meu canal, como eu falei, nessa série de vídeos, tem aí tem um vídeo específico sobre condutas que geram assédio moral no trabalho e casos julgados pela Justiça do Trabalho condenando empresas sobre assédio moral no trabalho, que fica o card aqui para você acessar se você quiser se aprofundar. Também tem um outro vídeo falando especificamente sobre os requisitos do assédio moral no trabalho, o que caracteriza de fato o assédio moral no trabalho. O assédio moral no trabalho é esse cerco que o funcionário sofre com o fim de que ele cumpra um serviço que não é dele, uma jornada em excesso, uma meta impossível. Quando a empresa coloca alguém para pagar uma prenda, para usar uma saia, passar vexame porque não deu conta de cumprir uma meta, desde que isso seja habitual, seja com o tempo, a pessoa venha tendo sofrimentos psíquicos, começa a tratar, às vezes, com um psicólogo, com um psiquiatra, perdeu o sono. Isso é assédio moral no trabalho. Né? Diferente do dano moral, por exemplo. O dano moral é uma consequência do assédio moral. As condutas assediadoras, elas vão gerar um dano moral. O dano moral é um dano psicológico que a pessoa sofre frente à sua personalidade em relação aos outros, à sociedade e à vida, ao que ela sente. Né? Por isso que o dano moral ele não tem um valor específico, porque cada pessoa vai ter o sentimento diferente do dano. Né? Esse dano é intrapsíquico, é em relação a eu comigo mesmo, né? Um sofrimento dessa forma. Então, cada tribunal vai ter um valor diferente do dano moral gerado pelo assédio moral. Cada TRT, né, vai fixar um valor de dano moral, dependendo das condições. O dano moral ele leva em conta, por exemplo, as condições da vítima. A pessoa que sofreu o dano moral, às vezes uma indenização de 100 mil reais para ela é pouco, e às vezes para outra é muito, dependendo as condições financeiras, patrimoniais, etc., da vítima também. Isso é levado em conta na fixação desse dano moral. Né? É um dano ao patrimônio jurídico personalíssimo de cada pessoa. Isso é dano moral, né? Que pode ser ocasionado pelo assédio moral, pode ser ocasionado por outras várias práticas, também como uma doença do trabalho gera um dano moral, um acidente de trabalho, etc. Diferente o assédio moral no trabalho do dano existencial. O dano existencial é uma frustração na expectativa de vida da pessoa. A pessoa tinha uma expectativa, aí a empresa coloca ela a trabalhar 14 horas por dia e ela não consegue fazer uma faculdade que ela gostaria, que era dos sonhos dela. Isso é um dano existencial, não é assédio moral. Problemas pessoais não são considerados assédio moral, é diferente, né? Pessoas estão cheias de problema e aí a empresa é só uma gota d'água naqueles problemas e a pessoa sofre, mas não quer dizer que a empresa causou um assédio moral, né? Ela foi só um plus aí, né? Outra questão também, o excesso de informação, de tela. Né? Hoje nós estamos vivendo um excesso de que a todo momento nós estamos aí no computador, no celular e temos esse excesso, né? O simples excesso não é um assédio moral. Agora, se a empresa deixa a pessoa trabalhando muito tempo, né, numa tela, sem descanso, e isso pode prejudicar. Às vezes a pessoa vai controlar tráfego, às vezes de 300, 500, sei lá, caminhão. Isso pode gerar um assédio desde que a empresa não tenha um controle, não cuide disso, né? Mas não o excesso em si.
Existe também na Justiça do Trabalho o chamado direito à desconexão do trabalho. É um pedido de uma indenização, assim como o dano existencial, assim como o assédio moral no trabalho, o direito à desconexão do trabalho é um pedido que a gente faz para o juiz indenizar, que é quando a pessoa não se desconecta. Ela tira férias e leva junto o celular. Ela fica de plantão 24 horas, o final de semana, os feriados. Ela está com a família e aí o chefe chama, ela responde e-mail a todo momento. De madrugada ela está dormindo e vem uma notificação e ela acorda, levanta e vai trabalhar. Ela não se desconecta do trabalho. Isso pode gerar um dano que é indenizável. E isso não é considerado um assédio moral no trabalho, não necessariamente. São coisas separadas, né? O excesso de jornada é outra questão que não é considerada em específico assédio moral no trabalho, exceto em casos onde há uma perseguição, uma intenção que a vítima às vezes peça demissão e essas coisas. O esgotamento, nós estamos vivendo na sociedade do cansaço. Fazemos muita coisa, muitas informações ao mesmo tempo, processamos, temos vários compromissos, somos multitarefas, que isso não existe, mas a gente tenta fazer de tudo ao mesmo tempo, né? E estamos vivendo esgotados, que na verdade entra na síndrome do burnout, né? Que é o esgotamento ocasionado pelo trabalho. O burnout não é assédio moral no trabalho, são diferentes. Um assédio moral pode gerar um esgotamento a ponto de caracterizar, né, até com a CID, né, o psiquiatra pode dar a CID de burnout. Mas o burnout é o quê? É aquela exaustão extrema, né, ele tem 3 requisitos: exaustão extrema, esgotamento físico, psíquico, né, resultante das situações de trabalho. Então, o primeiro requisito, exaustão extrema. Segundo, distanciamento mental do trabalho, a pessoa vai querendo se afastar do trabalho, né, não querendo mais trabalhar. E o terceiro requisito, né, que é redução da eficácia profissional. Às vezes se confunde com o assédio, mas o assédio tem que ter um agressor, tem que ter a vítima, tem que ter aí uma intenção de rebaixamento da pessoa, uma intenção que a pessoa peça demissão, ou uma intenção que ela produza além da conta. O burnout, às vezes, não tem um assediador específico. A pessoa vai sentindo esgotamento por causa daquelas condições de trabalho e conforme ela sente e vê o trabalho daquela forma, né? É obrigação da empresa corrigir isso. Mas o burnout também recai um pouco sobre a pessoa que está passando por isso. E às vezes é uma sobrecarga geral, não só do trabalho, né? Mas é indenizável. O burnout é indenizável. Ele é considerado aí um esgotamento físico causado pelo trabalho, físico, mental, né? E é indenizável. Os juízes têm dificuldade, às vezes, de dar indenização por burnout. Né? Tem que ser bem caracterizado, tem que ser comprovado. E se confunde às vezes com assédio moral do trabalho, mas não é, são coisas diferentes. É isso. Muito obrigado. Você ficou comigo até agora. Curte, compartilha, vamos levar informações. Informações ajudam a nos libertar.